Bom, pessoal, essa é uma videoaula sobre a farmacologia dos analgésicos opioides. Meu nome é Lucas Ferreira da Silva e eu sou acadêmico de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro, atualmente no sexto período. Bom, antes uma breve contextualização sobre os fármacos opioides, né? Então, o que são os opioides? Pessoal, no nosso corpo nós temos os chamados receptores opioides, que eles são receptores associados ao processo de modulação da dor. Esses receptores eles têm afinidade por moléculas chamadas de peptídeos opioides endógenos. Então, são moléculas que são liberadas em situações específicas que elas se ligam aos receptores opioides. E a ligação nesses receptores vai desencadear uma via de sinalização que vai culminar com uma modulação da dor. Nós vamos ver como acontece exatamente esse processo. Então, nós temos os peptídeos opioides endógenos que se ligam a três subtipos de receptores opioides, que são o receptor mu, o receptor delta e o receptor kappa. Bom, e daí o que vão ser então esses fármacos opioides? Os fármacos opioides eles vão mimetizar o efeito dos peptídeos opioides. Então você tem, por exemplo, a morfina, que é um opioide importantíssimo. A morfina, então, ela vai ter o efeito agonista integral de receptor mu, mimetizando o efeito de peptídeos que já existem no nosso corpo, né? E a codeína, um outro exemplo, né? É um peptídeo, aliás, é um opioide que é um agonista parcial de receptores opioides. Bom, e com relação aqui à farmacologia, o principal receptor opioide ele vai ser o receptor mu, vai ser o mais comentado, o mais importante aqui durante a aula, né? Então, mas assim, é possível também que um dado fármaco ele possa ter um efeito agonista em um subtipo de receptor e um efeito antagonista em outro. Isso também é possível, né? Então, basicamente, você tem fármacos que mimetizam o efeito de peptídeos opioides que vão ter diferentes afinidades por receptores opioides. Bom, então aqui eu coloquei uma tabelinha com os principais exemplos de opioides utilizados na clínica médica. Então você tem os agonistas potentes, né, ou agonistas integrais, em que você tem, por exemplo, a fentanila, a heroína, a hidrocodona, a morfina, a meperidina, né, vários fármacos muito utilizados, né, e também até drogas recreativas. Bom, você tem também os agonistas moderados, que o principal exemplo é a codeína, né, que é um importante antitussígeno. Você tem os agonistas, antagonistas mistos e agonistas parciais, né? A gente vai ver melhor sobre esses fármacos. E você tem os antagonistas. Os antagonistas opioides, eles têm um efeito contrário ao dos peptídeos opioides endógenos. E nós vamos utilizar esses fármacos principalmente quando existe uma intoxicação por opioides. Então, numa situação em que existe uma superdosagem de opioides ou no uso de opioides como droga recreativa, né? E o paciente, então, ele chega na emergência com sinais e sintomas associados e nós usamos esses antagonistas, né? A gente vai estudar melhor quais são esses sinais e sintomas, né, que compõem a síndrome de intoxicação por opioide. E outros analgésicos merecem atenção nessa videoaula, como o tapentadol e o tramadol. Bom, falando um pouco então sobre esses peptídeos opioides endógenos, o que eles são exatamente? Nós temos aí as endorfinas, as encefalinas e as dinorfinas, que eles vão ter, então, como eu já falei, diferentes afinidades pelos receptores opioides. Aqui, pessoal, eu coloquei uma tabela com os principais efeitos, né, desencadeados pela ativação dos receptores opioides. Então você tem basicamente aí processos relacionados à analgesia, à inibição da respiração, redução do trato gastrointestinal. Então, alguns aqui, por exemplo, o receptor delta, ele já não está tão associado à redução do trânsito gastrointestinal. Então, aqui também no receptor kappa você tem processo de analgesia, tem efeito psicomimético, redução do trato gastrointestinal do trânsito
do trato gastrointestinal também. Então você tem alguns efeitos relacionados aqui a esses tipos de receptores ou a esses subtipos de receptores. E daí esses receptores eles vão ter afinidades diferentes com os nossos peptídeos opioides. Então você tem o receptor mu, ele tem mais afinidade pelas endorfinas, o receptor delta mais afinidade pelas encefalinas e o receptor kappa, por sua vez, com mais afinidade pelas ginorfinas. Bom, uma coisa interessante aqui é que esses peptídeos opioides, né, eles podem ser liberados em situações específicas, tais como estresse, dor e antecipação da dor. Então, eles são liberados nessas situações e eles vão ter o efeito de modular a dor, certo? A gente vai ver exatamente como é esse processo. Uma hipótese interessante é que na atividade de acupuntura, que é relacionada justamente a esse alívio, né, existe a hipótese, então, de que peptídeos opioides endógenos são liberados durante a atividade de acupuntura. Bom, então como funciona a via de sinalização da dor? Vamos relembrar um pouco aqui a via da dor para que a gente possa explorar melhor então os analgésicos opioides. Então você tem aqui terminações nervosas, né, de um neurônio nociceptor. Aqui está o núcleo desse neurônio. Tem, na verdade, o corpo celular que tem o núcleo desse neurônio. Então, terminações nervosas do neurônio receptor se localizam, por exemplo, na pele, né, do nociceptor aferente. Então, ele vai captar estímulos dolorosos, lembrando que esses estímulos causam alteração na membrana plasmática desse neurônio, que vão estar associadas à abertura de canais específicos, que a gente vai ver melhor. E daí, existe então um processo de transmissão dessa dor por esse neurônio, que vai fazer uma sinapse com outro neurônio aqui na medula espinal, no corno dorsal da medula espinal. Então, esse novo neurônio, ele cruza a medula e vai ascender em direção ao córtex. Ele vai fazer aqui uma sinapse no bulbo, né, em que o novo neurônio vai encaminhar esse sinal até o tálamo, tá? E do tálamo, esse sinal de dor ele vai ser processado aqui no nosso córtex cerebral. Então, essa é a maneira de como um estímulo doloroso captado por um neurônio nociceptor, ele consegue ser processado aqui no nosso córtex cerebral. Bom, então como vão agir os nossos fármacos opioides, tendo em vista essa via de transmissão da dor? Pessoal, os fármacos opioides eles estão relacionados ao fechamento de canais de cálcio voltagem dependente, né, das terminações pré-sinápticas. E esse fechamento ele vai causar uma redução da liberação de neurotransmissores associados à dor, principalmente o glutamato. Então são fármacos que eles vão ter efeitos, né? Os opioides têm efeitos em canais da via de transmissão da dor que vão dificultar essa transmissão, né? Então reduzindo a liberação de neurotransmissores como o glutamato e o neuropeptídeo P também, o peptídeo P. Bom, além disso, além de causar esse processo de fechamento de canais de cálcio, né? Então você vai ter uma diminuição do influxo de cálcio e com essa diminuição vai haver uma dificuldade na fusão de vesículas contendo glutamato com a membrana do neurônio, certo? Além disso, vai existir um processo de hiperpolarização dos neurônios pós-sinápticos. Então, os neurônios pós-sinápticos, aqueles que recebem o sinal da dor através dos neurotransmissores, eles vão sofrer um processo de despolarização. Mas os opioides, eles atuam também nesses neurônios. Eles vão abrir canais de potássio, esses canais de potássio vão causar um efluxo de potássio para fora do neurônio, né, nesse neurônio pós-sináptico, e daí esse neurônio vai encontrar mais dificuldades em ser despolarizado. Então, vamos ver aqui nessa imagem como é que isso acontece. Então, aqui você tem o estímulo da dor na periferia, que é captado então por um receptor, né, desse neurônio nociceptor, né, um receptor de membrana. Aqui você tem um receptor mu,
né, para peptídeo opioide endógeno e também para os fármacos opioides. Então aqui você tem o estímulo da dor, que é transmitido ao longo dessa fibra aferente primária, até chegar aqui no outro extremo da membrana, certo? Bom, e aí, quando esse estímulo chega aqui na membrana, existe um influxo de cálcio que vai estimular a fusão da membrana plasmática, a fusão dessa vesícula contendo glutamato, neuropeptídeo, a fusão da vesícula com a membrana. E a partir dessa fusão vai ocorrer então a liberação desses neurotransmissores. Então, o cálcio é importante para fundir a membrana, fundir a vesícula com a membrana do neurônio. Bom, e esses neurotransmissores eles vão agir no neurônio pós-sináptico, como você pode ver aqui a membrana desse novo neurônio, né, vão agir em receptores específicos da membrana. E aqui você tem então o canal de potássio, né, que eu mencionei anteriormente. Então, voltando aqui, né, o peptídeo opioide endógeno e os fármacos opioides, inicialmente eles vão agir nesse receptor inibindo essa transmissão. Então vai chegar um estímulo de dor, ele vai ser capaz de inibir essa transmissão. Ele inibe também ao nível aqui da sinapse, em que ele inibe canais de cálcio, voltagem independente, lembrando que a membrana ela vem se despolarizando até abrir esses canais de cálcio. Então ele inibe esses canais de cálcio, impedindo que a vesícula ela possa se fundir com a membrana do neurônio. Além disso, no neurônio pós-sináptico, o opioide ele ativa um canal de potássio que permite um efluxo de potássio, e esse efluxo vai dificultar a despolarização do neurônio, que seria causada então por esses neurotransmissores. Então, dois mecanismos básicos, né, de atuação dos peptídeos opioides endógenos. Embora não esteja representada, uma outra maneira que esses opioides agem é ativando o neurônio que ele é inibitório para a dor. É uma fibra neuronal descendente que vem lá nos nossos centros superiores, e eles vão chegar na sinapse inibindo também essa sinapse de acontecer, basicamente pelos mesmos mecanismos, ativando canais de potássio, inibindo canais de potássio e ativando canais de refluxo de... ativando canais de refluxo de potássio, inibindo canais de influxo de cálcio. Desculpa pela minha confusão. Bom, então, como é feita essa análise da farmacodinâmica, né, como é que é a farmacocinética desses fármacos? Então, eles são fármacos com uma boa absorção por via subcutânea, intramuscular e via oral. Lembrando que por via oral nós temos sempre que lembrar o metabolismo de primeira passagem, que no caso dos opioides acontece no fígado. E aí, esse metabolismo de primeira passagem, ele vai fazer com que, para que a gente tenha um efeito por via oral semelhante a um efeito por via parenteral, né, nós vamos precisar de uma dose de fármaco maior, certo? Então, dois exemplos aqui, a codeína e a oxicodeína, eles são fármacos que são bem absorvidos pela via oral e que eles também têm menor metabolismo de primeira passagem. Então, são fármacos que podem ser mais utilizados por via oral. Mas você tem também outras maneiras, como a insuflação nasal, as pastilhas de absorção pela mucosa oral e os adesivos transdérmicos, né? Então, essas outras formas de administração, elas conseguem pular o metabolismo de primeira passagem no fígado, né? Uma vez que, por via oral, ele vai chegar ao trato gastrointestinal, vai passar então a absorção no intestino, né? E vai chegar até a veia porta e, portanto, ao fígado. E aqui você consegue fazer, né, com esses meios aqui de administração, você consegue fazer com que o fármaco ele não tenha que chegar ao fígado. Então, ele já vai da mucosa diretamente para a corrente sanguínea. Em relação à distribuição, os fármacos opioides eles são bem distribuídos nos órgãos que são bem vascularizados, né? Então, por exemplo, cérebro, pulmões, fígado, rins e baço, órgãos que são bem vascularizados também são bons sítios de distribuição dos fármacos opioides. O músculo é um bom reservatório de opioide
E o tecido adiposo, ele pode funcionar também como um reservatório, embora você tenha que, como nós vamos ver, os metabólitos desses fármacos, eles são polares, portanto pouco solúveis em tecido adiposo. Mas inicialmente, né, vários desses fármacos opioides, eles são lipossolúveis, tá? Bom, então você tem o metabolismo, que vai acontecer principalmente no fígado, né? E esse metabolismo, em geral, ele vai transformar o fármaco em um fármaco mais polar, com maior polaridade. E esse aumento de polaridade do fármaco, logicamente, vai facilitar a sua excreção nos rins. Então, claro que isso varia dependendo de cada opioide, né? Mas você tem um mecanismo geral que o nosso fígado ele vai transformar esses fármacos num fármaco mais polar, e isso, portanto, vai facilitar a excreção através da urina. Bom, você tem aqui, por exemplo, a morfina, que ela pode ser metabolizada, só um exemplo, tá? Pode ser metabolizada em dois componentes. Então você pode ter a morfina 3-glicuronídeo, né, que não tem um bom efeito analgésico, e vai ter outros mecanismos com a ativação do receptor GABA. E a morfina pode ser também, 10% da morfina é metabolizada, a morfina glicuronídeo, né, que é o M6G. E esse componente ele tem de 4 a 6 vezes mais potência analgésica. Então, ou seja, você tem o metabolismo da morfina, que gera dois componentes, e um desses componentes, que é menos gerado, mas ele tem uma maior potência analgésica. E além disso, ele vai ter também uma maior polaridade, que vai facilitar a sua excreção pelo rim. Lembrando que, por outro lado, né, esse aumento de polaridade ele vai dificultar, portanto, o fármaco de acessar o sistema nervoso central. Então, você tem aí mecanismos que eles se compensam. Então, ele vai ter maior dificuldade em atravessar a barreira hematoencefálica e ter um efeito central aí no caso desse metabolismo. Bom, então uma observação importante é que pacientes com insuficiência renal, eles vão ter maior dificuldade em excretar esses fármacos, né? Então isso significa que eles podem ter um efeito tóxico com mais facilidade, porque se você excreta menos o fármaco, ele circula mais pelo seu organismo, então você vai precisar adequar a sua dose e o tempo de administração com cautela nesses pacientes que têm insuficiência renal. E a excreção, como eu já falei, é uma excreção urinária. Aqui eu coloquei, com relação à farmacocinética, vários fármacos opioides. Então você tem aqui opioides que têm mais a ação aqui, né, em receptor do tipo Mu do que em todos os outros receptores, né? Somente alguns que têm mais afinidade, que o mais efeito, aliás, no receptor kappa do que no Mu. Mas em geral é basicamente o efeito no receptor Mu, né? Então você tem aqui a hemiperidina, a morfina também, né? Então vai variar a afinidade que esses diversos fármacos têm pelos seus receptores. Alguns, como a nalbufina, tem um efeito antagonista no receptor Mu, mas tem um efeito agonista no receptor kappa. Outro aqui, a buprenorfina, tem efeito aqui antagonista em receptor kappa e delta, né? Mas tem um efeito agonista parcial em receptor Mu, né? Então todos esses receptores, todos esses fármacos opioides, eles vão ter algum tipo de afinidade por receptores opioides. Então aqui você tem também a razão de potência oral parenteral, né? Que você tem alguns com baixa razão de potência oral parenteral, que vão ter maior administração parenteral, outras já são melhor administradas por via oral, e aqui você tem a duração da analgesia. Então alguns, por exemplo, como a morfina, tem uma analgesia que varia de 4 a 5 horas. A fentanila tem uma analgesia que varia de 1 a 1 hora e meia, né? Então você tem outros, por exemplo, aqui, a codeína tem uma duração de analgesia que dura de 3 a 4 horas, né? Então o tempo de efeito também varia dependendo do fármaco opioide. Isso vai nos ajudar durante a prescrição. Bom, ainda sobre esse mecanismo de farmacocinética, nós precisamos falar sobre a tolerância e a dependência, né? Então,
o que é a tolerância e o que é a dependência? Quando você usa os fármacos opioides de forma frequente e com doses repetidas, existe um processo de redução gradual da eficiência. Ou seja, quanto mais você usa opioide, quanto mais frequente, quanto mais doses, né, quanto mais altas as doses, você tem uma redução gradual da eficiência, ou seja, a eficiência do fármaco vai caindo, a eficiência analgésica do fármaco. Bom, e daí isso vai gerar então um processo de tolerância. Você vai precisar de doses cada vez maiores do fármaco para ter o mesmo efeito. Bom, e por que isso acontece, né? Na verdade, o processo de ativação persistente do receptor mu tem um papel primário na sua indução e manutenção. Então, o que existe, na verdade, no processo de tolerância é que os neurônios eles começam a inserir menos receptor mu na membrana. Então, com menos receptor, você vai precisar de uma dose de fármaco maior. E aí, além disso, né, o que acontece? Uma coisa chamada também de síndrome de abstinência, que tem a ver com a dependência que o paciente pode desenvolver do fármaco, que é quando você interrompe bruscamente a administração do fármaco, né? O que vai acontecer é que você vai encontrar um paciente que ele tem menos receptores expostos ali na membrana justamente por causa dessa administração contínua, né? Que faz um down regulation no receptor. E daí o paciente ele vai começar então a ter efeitos contrários, né, aos efeitos do opioide. Então esse paciente ele vai ter efeitos contrários, como a gente vai ver mais à frente, né? Mas o que é importante aqui, por enquanto, desse slide, né? Porque a ativação do receptor mu por ligantes endógenos, ele vai resultar numa endocitose do receptor. E aí, depois que ele é endocitado, ele é novamente inserido na membrana plasmática, né? Isso quando há uma ligação ao receptor opioide mu. No entanto, a morfina, né, ela é incapaz de fazer esse processo de reciclagem. Ou seja, o peptídeo opioide mu se liga ao receptor opioide, ele sofre um processo de endocitose, esse receptor, mas ele vai sofrer uma reciclagem, ele vai ser novamente inserido. Mas a morfina e outros opioides, eles não conseguem fazer tão bem essa reciclagem. Então o receptor é endocitado, mas ele não é reinserido na membrana. Então, e a sensibilidade normal desse receptor opioide depende então desse ciclo que tira e coloca novamente o receptor opioide. Então, quando você usa o fármaco por uma dose alta, por um período frequente, ele tende a induzir a tolerância, ou seja, você vai precisar de fármacos de uma dose cada vez maior do fármaco para ter o mesmo efeito. E também uma dependência, que é a retirada brusca daquele fármaco, né, já que os receptores não estão expostos, você vai ter ali uma perca do processo de modulação da dor e dos outros efeitos relacionados ao peptídeo opioide. Então, essa é a primeira parte da aula, né, aqui sobre os peptídeos opioides. Eu vou gravar e disponibilizar uma segunda parte em que nós vamos ver melhor quais são os opioides e como nós vamos usá-los na clínica. Terminei.